Olá, sejam bem-vindos ao episódio 3, onde a gente vai falar de autoestima e identidade. O esporte como espelho de quem eu sou. E aí já quero começar fazendo uma reflexão aqui. Você já ouviu seu filho dizer que só se sente bom quando ele ganha? Ou que ele se acha, né, um atleta ruim quando ele perde, ou uma pessoa ruim quando ele perde ou quando ele erra? Isso é muito comum de ouvir aí dos filhos. Então, a autoestima não nasce do pódio, ela nasce da certeza de ser amado, mesmo quando não se vence. Olha a importância aí do auto-amor e da autoestima. E aí, nesse episódio aqui, você vai entender melhor, né, como que o esporte pode fortalecer ou, algumas vezes, até fragilizar a autoestima de um jovem e o papel que vocês, pais, têm nessa formação dessa identidade esportiva saudável, sustentável, autêntica, né? E principalmente duradoura, que é o que a gente mais quer. A nossa preocupação aqui é preparar esses jovens atletas para a vida e para o esporte. E aí eu já começo perguntando o que é a autoestima? Como que ela se forma? O que é a autoestima? Autoestima, gente, é o valor que a pessoa sente por si mesma. E ela não depende dos aplausos, né? Enfim, das validações externas, mas principalmente da segurança interna. Ela vem de dentro. E aí, quais são alguns dos fatores aí que formam, né, essa autoestima, principalmente no esporte? O pertencimento é uma delas, o reconhecimento do esforço, da evolução, do crescimento e não apenas do resultado, o sentimento de contribuição ali para a equipe ou para um time, né, nas modalidades aí que são coletivas, a aceitação incondicional da família. Então, tem criança que chora e fala: meu pai não vai mais me amar porque eu perdi. Não, você tem que falar: eu te amo você ganhando ou você perdendo. Vamos aprender com o que aconteceu, como é que a gente pode melhorar daqui para frente. Então, a criança se sentir acolhida, se sentir amada, independente do resultado, ajuda muito na formação da autoestima. Outro ponto muito importante aí é o esporte que pode, de alguma maneira, interferir na identidade. Quando que o esporte reforça a identidade? Quando a criança se sente capaz, quando a criança se sente vista, quando a criança se sente valorizada, quando a criança descobre os talentos dela, supera os limites dela, aprende mais sobre valores. E quando que o esporte distorce um pouco essa identidade? Quando o atleta se define apenas pela performance. Então, se eu perdi, eu sou um fracasso. Se eu não jogo bem, eu não mereço amor. Está completamente distorcido. Ou quando os pais devem reforçar o ser e não só o fazer. Então, o ser é muito importante. Os pais devem reforçar o ser e não só o fazer, não só o resultado. A gente tem que estar muito atento aí para não distorcer a identidade esportiva, principalmente dos jovens atletas, né? E como é que a gente constrói, então, Renata, essa identidade esportiva? Como é que a gente potencializa, né, essa identidade esportiva? Identidade é um conjunto de crenças que o jovem tem sobre ele mesmo. Então, no esporte, essa identidade ela pode ser moldada, né, pelos treinadores, ou os técnicos, ou o coach que está treinando ali seu atleta, seu filho, pelos colegas de time, pelas redes sociais, que também hoje estão fazendo parte aí da vida, pela família no geral, e também considerando aí dentro de família os pais, com certeza. E qual o papel dos pais, né, nessa formação dessa identidade aí, dessa autoestima? Principalmente, gente, validar as características pessoais do seu filho. A coragem, a criatividade, o esforço, a resiliência, a força, o foco. Outra coisa super importante, reforçar os valores, né, que a família tem, que a criança tem.
a ética, o respeito, a alegria e principalmente evitar alguns rótulos que são muito limitantes. Quando você fala, ai, você é preguiçoso, ai, você é nervoso demais, ai, você não sabe chutar, ai, você não sabe fazer aquilo. De alguma maneira você está limitando o teu filho com alguns rótulos. Então vamos falar de alguns exemplos aqui, exemplos reais aí de atletas. A Raíssa Leal. Raíssa do skate, né? Encantou o mundo do skate lá com apenas 13 anos, quando ela ganhou a primeira medalha olímpica dela. E sempre manteve um sorriso, sempre foi autêntica, começou, ela estourou com um vídeo, né, aos 7 anos, com a fadinha aí. E aí, em vez dela virar um produto, ela manteve a sua essência. Ela continua treinando com as amigas, ela dança no TikTok, ela se diverte competindo. Então a família dela reforça o tempo inteiro quem ela é e não apenas o que ela ganha, se ela ganhou medalha ou não ganhou, se ela é campeã mundial ou não. Então, mesmo após a prata lá nas Olimpíadas, o pai, né, disse para a Raíssa: a gente não criou uma campeã, a gente criou uma menina feliz que se tornou campeã. Olha a diferença, olha o aprendizado. E isso é o quê? Isso é uma identidade saudável. É uma atleta que é ela mesma antes de tudo. Ela é uma pessoa inteira antes de ser uma atleta. Então, um exemplo aí para já fazer a gente refletir, né? Os pais, principalmente. Outro grande exemplo que eu gosto muito de contar aqui é do Ayrton Senna, nosso maior piloto aí, né? Brasileiro. Que ele falava? A gente vence mesmo antes de cruzar a linha de chegada. Por quê? A gente vence quando a gente corre por algo maior. E era o que de fato, né, o Senna fazia, ensinava a gente, inspirava a gente todos os domingos ali pela manhã. Então, Ayrton Senna foi mais do que um campeão. Ele foi um símbolo de quê? De identidade nacional, de mentalidade de campeão. Mas o que tornava o Senna alguém assim único não era apenas a técnica dele, que ele pilotava como ninguém, era a autenticidade com que ele vivia. Então, ele sempre defendeu seus princípios, seus valores, ele sempre falou com o coração dele e ele mantinha principalmente todos os valores que ele aprendeu ali com os pais e com a família, ele mantinha no dia a dia dele. Mesmo quando ele podia ter se rendido aí pelo estrelato, ter virado, né, uma grande estrela, uma grande personalidade, ele continuava autêntico aos valores dele e a quem ele era. Então ele nunca se envolveu em polêmicas aí vazias, ele tratava do porteiro até o presidente da empresa da mesma forma. Ele era competitivo, sim, mas ele era uma pessoa justa, ele ganhava, ele olhava para o céu sempre, né, com gratidão e agradecia a Deus, e não só para as câmeras com aquela vaidade que os grandes pilotos aí todos têm. Então, o Ayrton Senna tinha uma conexão com os pais e com a família muito grande. E quando os pais ensinam o filho a se orgulhar da sua essência, da sua identidade, de quem de fato eles são, ele não precisa de aplausos fora para ele se sentir forte. Então, Ayrton Senna ensinou que o verdadeiro campeão, que é o que a gente está querendo ensinar aqui para esses jovens atletas, é aquele que se reconhece no espelho e não só no pódio. Então, a mentalidade de campeão vai muito além do pódio, da medalha, do resultado. É sobre se olhar no espelho e saber quem você é, se aceitar e se amar exatamente como você é também. Outro exemplo que eu quero trazer aqui é do Sadio Mané, que ele falava: você pode morar numa mansão, com certeza, ou você pode construir uma escola na vila onde você nasceu. E qual foi a escolha, né, do Sadio Mané aqui? Ele nasceu em Bambali, uma vila bem pobre do Senegal, e desde jovem, desde muito pequeno, ele já demonstrava um talento assim absurdo com a bola. Mas o que sempre o guiou, o que foi orgulho aí de suas raízes, era a clareza de quem ele era.
Então ele era fiel e leal ali a quem ele era. Mesmo jogando nos maiores clubes da Europa aí que você possa imaginar, ganhando milhões, ele nunca quis se distanciar da sua identidade, da sua família, dos seus amigos, para não perder a questão do ser. Então ele construiu hospital, construiu escola, centro esportivo, na vila onde ele cresceu, na vila onde ele nasceu. Ele rejeitou as ostentações aí, né, que o estrelato aí do futebol também traz, os carros de luxo, e ele sempre manteve a sua fé, a sua simplicidade e os valores familiares que ele carregava. Então Mané sabia que a sua identidade não vinha da fama, mas vinha da sua essência, vinha de algo que foi construído ali na sua infância, que foi sempre reforçado pela família e de alguma maneira ele conseguiu proteger a carreira ao longo dos anos aí. Então, a autoestima verdadeira, queridos pais, ela nasce quando a criança entende quem ela é. Quando a criança entende que ela é valorizada exatamente por quem ela é e não apenas pelo que ela conquista. Então, os pais que reforçam o caráter, os valores, a história do filho, a evolução do filho, o crescimento que o filho já está tendo ali, estão formando um atleta inquebrável, assim como foi o Mané. Como será que tem sido você no dia a dia aí com seus filhos? E aí uma sugestão que a gente vai trazer aqui para vocês é fazer algumas anotações, ou como se fosse um caderno aí da identidade esportiva, respondendo algumas perguntas. E qual o objetivo dessa ferramenta aqui, do caderno da identidade esportiva? É justamente ajudar o jovem, ajudar teu filho a descobrir e fortalecer a identidade dele de dentro e de fora do esporte. Como é que funciona isso? Pais e filhos podem preencher juntos aí, vai ser um momento de qualidade que vocês podem criar esse caderno, né, juntos, escrevendo um pouco. Quais são os meus valores mais importantes? Valores é aquilo que eu não abro mão, né? Transparência, verdade, lealdade. Quais são os meus valores? Depois, quais são as minhas forças? Minhas forças mentais, físicas, emocionais, pode detalhar. Depois, quais as referências que me inspiram dentro e fora do esporte? É muito importante a gente ter referências no esporte, mas também ter algumas referências fora do esporte. Depois, o que me torna único no time? Né? Todos nós somos únicos, somos especiais. E aí, o que essa simples ferramenta, que é um caderno de identidade aqui esportiva, pode impactar na vida do jovem atleta? Pode aumentar o autoconhecimento, com certeza, fortalecer essa autoestima aí e reduzir, principalmente, a comparação destrutiva que a gente tem visto com as redes sociais, né? E aí, como é que os pais podem, então, proteger essa identidade aí dos filhos atletas? Estimulando elogios, gente, sobre o esforço, sobre o caráter, e não só sobre a técnica e sobre a performance. Então, crie espaços e conversas que você possa ter com o jovem sobre ele mesmo, sem julgamentos. Ao invés de já começar, olha como você jogou mal, olha como isso, aquilo. O que aconteceu, meu filho? Como você estava? Me conta mais. O que você sentiu? O que a gente pode aprender com isso? Como é que a gente pode melhorar? Então, evite frases como você precisa ser o melhor. Se continuar assim, você nunca vai conseguir. Que tal trocar essas frases por frases melhores? Por exemplo, você me inspira pela sua dedicação, pela sua evolução, pela sua força, pela sua resiliência. Que tal você falar, você tem um jeito especial de aprender, que a mamãe, que o papai admiram muito e adoram. Eu admiro a sua coragem em continuar tentando. Então, que você seja o reforço positivo do teu filho. Que você seja o afago, o acolhimento, a força que ele precisa nesses momentos desafiadores aí também, para conseguir continuar, né, e seguir o caminho dele. Então, a autoestima verdadeira, ela nasce de um ambiente onde o jovem atleta se sente seguro.
onde esse jovem atleta se sente valorizado e reconhecido por quem ele é, não só pelos resultados dele. Então, quanto mais forte for a identidade desse jovem atleta, menos frágil será o desempenho dele. Olha só, quanto mais forte for a identidade, a mentalidade dele, ele saber quem ele é, menos frágil será o desempenho dele. Olha a sua importância na vida do teu filho. Então, no próximo episódio, a gente vai falar sobre o perigo invisível que existe e ronda a gente aí, que é quando o jovem compete apenas para agradar e não mais por prazer. Então, como é que os pais podem proteger o propósito verdadeiro do filho no esporte? Nos vemos